Então, o aparelho telefônico criou a obsolescência, ainda que ele seja chamado de aparelho celular. Ele faz muita coisa e lá no final ele serve para falar. No caso da construção civil, as esporas que nós víamos nos anos 70, 80, eu ainda vejo por aí, não estou que toda, mas tem alguns, o sistema de construção de uma parede, os materiais. Então, ainda existe um buraco Sim. muito grande entre a obsolescência da construção civil, apesar de já existirem empresas ditas Construtec, enfim, mas ainda existe muita construção civil que requer o manual, e esse manual não existe mais por falta do crescimento específico, né, da crescimento de caneta. Ou seja, aqui no Brasil nós já temos um apagão de mão de obra, e esse apagão de mão de obra ele não é substituído por robotização na velocidade que outras profissões o fazem. Como que vocês enxergam hoje? Vocês já resolveram isso ou vocês fizeram algo de vocês, por exemplo, o mercado da Irlanda, né? Ou o mercado irlandês vem de outra forma, ele substitui os profissionais. Fala um pouco da mão de obra. O que eu vejo, assim, de novo, né, é muito relativo em questão o quanto o cliente tem para investir no projeto. Mas com a minha experiência de caminhar entre um projeto bem low budget, vamos falar assim, bem baixo custo e um projeto altíssimo custo, eu vejo que os profissionais que são especializados naquele devido ramo, eles são os melhores daqui. E eu também fiquei pensando muito nessa colocação, né, de que é trabalho manual e que no Brasil está muito escasso. Aqui também é escasso, mas a questão é escasso de qualidade, porque aqui tem vários imigrantes também que chegam e colocam a mão na massa, só que, como a gente já tinha mencionado em um outro momento, que eles enxergam para isso, esse trabalho, como uma coisa passageira, enquanto os que se especializam e os que tornam eles excelentes, eles escolhem aquilo para eles. E eles mantêm e são super, super disputados, super disputados. Então aqui também tem um nível de escassez de profissional bom, qualificado, inclusive não só de mão de obra, mas como também de arquiteto, de design de interiores, falta profissional qualificado. Eu até mencionei já em alguns outros momentos que em curso que eu tenho, com clientes também, pessoas que eu troco bastante, profissionais que eu troco bastante, que vivem aqui na Irlanda, eu faço essa comparação de que enquanto no Brasil você tem 5 profissionais para atender um cliente, aqui você tem um profissional para atender 5 pessoas, sabe? 5 clientes. Então, é realmente diferente. Aí você mencionou que isso está começando a acontecer. Eu andei pensando muito nesse tópico que a gente mencionou em algum outro momento, que isso me faz pensar que é também cultural. Porque na Europa, no geral, isso eu não estou falando somente da Irlanda. Enquanto aqui na Europa, o trabalho artesanal, o trabalho manual, ele é muito valorizado, basta você olhar para o passado, basta você olhar para a história do passado. A Itália, por exemplo, eles são valorizados pelo trabalho manual, de você esculpir uma escultura na pedra de mármore, de você esculpir algum detalhe na madeira. Isso é um trabalho manual, isso é um trabalho de artista. Enquanto isso é mantido aqui e valorizado, no Brasil a gente vê isso como um sinônimo, não sei se vai pesar muito, mas assim, é que o link que eu fiz aqui, como a nossa cultura, ela vem de um país escravizado. E o que é o país escravizado? É ser escravo, é você fazer muito trabalho manual. Associa indiretamente com essa bagagem que a gente traz do Entendi. nosso passado. A própria etimologia brasileiro, né, o eiro, Sim. ele é de quem trabalha com o pau-brasil, assim como o serralheiro, né, ou pedreiro. Então, pode ser que haja, assim, uma questão de um passado não resolvido, onde atividades manuais possam ser vistas como algo que diminui, Sim. quando, na verdade, pelo que eu entendo, o mercado europeu vê isso como algo Ao contrário, é é, ao é um contrário. Se você tem a habilidade e a prática, a experiência, porque tudo você consegue aprender tudo com o tempo e com prática, e você vai se aperfeiçoando, mas isso leva tempo. E aqui eles valorizam o tempo.
eles valorizam a história, não só de pessoas, mas eles valorizam a história da arquitetura, tanto que para você fazer uma renovação aqui em uma casa, você tem que pedir para o governo aprovar. Eles chamam de conservação. Tem coisas que eles falam, não, isso aqui você não pode tirar. E aí o arquiteto tem que trabalhar em volta da conservação da casa. E indiferente se a casa estiver caindo aos pedaços, tem que deixar pelo menos uma parede. Existem órgãos reguladores também no Brasil, de conservação, enfim, mas eu acredito que até pela idade entre os países, né, é óbvio que a Europa, o velho mundo, nós fomos descobertos, há teorias que sim, teorias que não, mas não vou entrar nessa seara, mas nós somos um país mais jovem, um continente mais jovem, né, e pode ser que sim, que haja mais história sendo preservada na proporção de todo um país e não como um prédio isolado, enfim. Sim. E aqui existem arquitetos até especializados nesse ramo, mas eu acredito que você vivencie isso mais perto do que nós aqui no Brasil. Eu já tive situações de atuar em edifícios tombados, né? Aqui no Brasil, quando um proprietário vê, sente que o seu imóvel vai ser tombado de alguma forma, para ele é até ruim, né? Porque ele acaba ficando congelado, esse imóvel não pode ser trabalhado comercialmente como ele gostaria. Então, imagino que na Irlanda há mais rigidez nesse aspecto pela idade das construções. Eu acho que tem muito mais rigidez e também é muito mais recorrente, porque as casas aqui são muito antigas, todas elas. Não é só um prédio em específico, como você falou, o Brasil é muito novo. O Brasil vem trazendo isso faz pouquíssimo tempo, se a gente comparar com a Europa. Então aqui a cidade ela já é construída dentro de uma história muito antiga. Por isso que a gente vê muito mais aqui, porque todos os prédios aqui têm uma conservação, todos os prédios, não tem, e aqui tem algumas leis assim muito engraçadas que até se você quiser comprar um terreno, você não pode comprar X tantos quilômetros da sua casa, da casa da sua família. Então é muito interessante e assim é muito regularizado e muito burocrático para você conseguir fazer qualquer coisa aqui, mas por isso que eu acho muito mais. Eu acho que essa palavra ela é um pouco perigosa, porque a origem da burocracia era dar padrão. E no Brasil, a burocracia ela recebeu um carimbo de que é algo que não funciona, que não tem velocidade. É até um pouco engraçado. Mas, assim, então, o termo burocracia na Irlanda, no sentido de não permitir que as coisas não sejam preservadas, é visto como algo positivo? Eu acho que é positivo para quem está a favor de preservar a história. E é um pé no saco para o arquiteto. Basicamente isso. Porque, né, a gente tem que trabalhar com o que tem e não dá para mudar, entendeu? É aquilo e pronto. E são várias coisinhas bem pequenas, assim, que a gente tem que trabalhar em volta daquilo e não pode mudar por nada. Então, depende muito da perspectiva que você tá vendo. Eu, pessoalmente, eu tento que tenha a dificuldade da gente trabalhar dentro do que tem, mas eu também acho muito, muito legal e muito válido a preservação da história. Sim, aí eu falo como arquiteto, eu não gosto muito de ouvir algo semelhante, eu também tenho carinho, eu vejo de uma forma diferente, acho que a arquitetura me ensinou a enxergar as construções, enfim, de uma forma diferenciada. Eu lembro que a primeira pergunta que me fizeram na Universidade de Arquitetura foi para que eu distinguisse, na minha opinião, o que era arte e o que era arquitetura. Eu estudei 6 anos, eu estou formado há mais de 20 e até hoje causa confusão mental essa resposta. Com um olhar de construtor, eu falo que eu consigo distinguir, mas com um olhar de arquiteto, não. Mas bacana ouvir isso de você.